Este é o quarto dia da viagem apostólica do Papa Francisco à África. Como a gente viu aí, uma viagem marcada por música, por alegria, que contagia a todos nós. O Papa já passou pelo Quênia, chegou na tarde de ontem a Uganda. E daqui a pouco a gente vai acompanhar aqui na TV Canção Nova, juntinhos, ao vivo, o encontro do Papa Francisco com os jovens no campo de Kololo, na capital Kampala, capital da Uganda. E para comentar esse momento que a gente vai viver aqui junto na TV Canção Nova, nós recebemos aqui no estúdio o padre Jorge Boran. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, bom dia, Rodrigo. que bom que o senhor está aqui com a gente. Agradeço. A gente vai acompanhar, padre, o encontro com a juventude e é muito providencial e que bom que o senhor está aqui com a gente hoje, porque o senhor o senhor mora no Brasil, naturalizado brasileiro, e é um dos maiores especialistas no Brasil na formação da juventude. E então o senhor já deu cursos na África, conhece essa realidade. Então nós vamos viver juntos esse momento aqui na TV Canção Nova. Sim, estou com muita alegria de estar aqui junto com vocês nesse momento. Nós também, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. A família Canção Nova unida nesse momento, contagiada com a alegria dos africanos. O padre estava aqui contagiado também, porque a dança ali contagiou os bispos e até o presidente da República lá do Quênia, né, padre? Todo mundo desceu arquibancadas e começaram a dançar junto, inclusive o presidente do país e eu acho que o gabinete também. O padre, o senhor é da congregação do Espírito Santo, conhecido como Espiritanos, que nasceu lá na África justamente, e de lá se espalhou pelo mundo todo. O senhor é natural da Irlanda, não é isso mesmo? Sim. E tem esse trabalho de formação da juventude. A gente está acompanhando essa viagem, a expectativa daqui a pouco é para o encontro com os jovens lá em Uganda, mas a gente vai acompanhar um pouquinho da missa, não é isso, Leila? Da missa que teve agora de manhã, essa missa que recordou os 50 anos da canonização dos mártires ugandeses. Entre esses mártires, 45 homens, 45 pessoas, 22 ou 23 anglicanos e 23 católicos. A gente vai conferir um pouquinho desse momento da Santa Missa que teve lá hoje de manhã. Primeiro, o Santo Padre visitou o santuário anglicano, onde prestou homenagem aos mártires torturados e mortos no final do século XIX. São Carlos Luanga foi queimado juntamente com seus companheiros em 3 de junho de 1886, uma herança para levar Cristo ao mundo. Depois, o Papa Francisco presidiu a missa no santuário de Namugongo, na cidade de Kampala, capital da Uganda. Homenageou o ecumenismo de sangue de católicos e anglicanos durante as perseguições aos cristãos. O Santo Padre destacou que o testemunho desses mártires mostra que não são os prazeres humanos ou os poderes terrenos que dão paz e alegria, mas são a honestidade e a integridade. Afirmou que é preciso construir uma sociedade mais justa, que promova a dignidade humana, sem excluir ninguém, que defenda a vida, dom de Deus, que proteja as maravilhas da natureza, a criação, a casa comum. O Papa Francisco concluiu a homilia afirmando que tudo começa na família, escola do amor e da misericórdia, onde se exprime o cuidado com os idosos, os pobres, viúvas e órfãos. Francisco rezou para que Santo André, padroeiro da Uganda, e todos os catequistas mártires intercedam para que os ugandeses sejam mestres sábios, tenham palavras cheias de graça e testemunhem com convicção o esplendor da verdade de Deus e da alegria do Evangelho. Francisco os enviou em missão. Pediu para irem sem medo a cada cidade e aldeia do país, espalhando a boa semente da palavra de Deus, confiantes na promessa de que voltarão em festa, carregando os feixes de uma colheita abundante. Ao final, fez seu pedido de costume: rezem por mim. Esse é o pedido do Santo Padre, então, que rezem por ele. Nós, como família Canção Nova, nos comprometemos justamente em rezar pelo Papa nessa viagem, porque você sabe, aqui na TV Canção Nova é você mais perto do Papa. Nós estamos ao vivo da Central de Jornalismo, são 10 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Dentro de instantes, o encontro do Papa Francisco com os jovens lá em Uganda, um momento muito esperado por todos nós. A gente acompanhou o Padre Jorge, a missa aí, um resumo da Santa Missa, recordando os 50 anos da canonização dos mártires. Lá por Paulo VI, o país, que foi visitado já pelo Papa Paulo VI, canonizou, e é um forte sinal de unidade, porque entre esses mártires católicos e anglicanos.
Sim, um país que tem raízes muito fortes na fé, que tem mártires. E mártires assim que deram sua vida e morreram de uma morte muito cruel, mas não abriram mão da fé. Então isso para, né, dizem um escritor nos primeiros anos da igreja falava assim que o sangue dos mártires é a semente da fé. E justamente isso que nós temos visto na África, as estatísticas mostram o aumento de cristãos no continente. E no Twitter, na rede social, o Papa Francisco publicou hoje de manhã. Diz o seguinte: Uganda viveu o testemunho dos mártires cristãos, que eles nos ajudem a propagar sem medo a alegria do Evangelho. Sim. E essa alegria do Evangelho que nós temos visto justamente por meio da cultura africana. O Evangelho, ele entra numa cultura, mas ele valoriza aquilo que é próprio dela também. O que é muito interessante, porque eu acho que toda a questão cultural, uma sintonia cultural com o Brasil também. Você vê Precisamos muito disso. Sim, a dança, todo encontro tem a dança. No encontro em Quênia, acho que foi ontem, os bispos dançaram, e depois o presidente do país desceu e dançou também. E a dança como meio de vivenciar a igualdade e vivenciar também a justiça social. E celebrar a unidade e a simplicidade. Tudo isso a gente aprende com esses gestos. Sim. O senhor falou aí do Brasil que herdou, né, a dança também. Os bispos dançaram lá na África. Aqui no Brasil os bispos também dançaram. Teve aquele flash mob durante a Jornada Mundial da Juventude. Sim, então a humanidade, né, se torna um grande ponto de unidade. E aqui no Brasil, que pode imaginar carnaval sem samba, né? Não dá para imaginar, né? Padre, o senhor trabalha na formação da liderança do Brasil, assessorando a CNBB no Dia da Juventude, na Jornada Mundial da Juventude. Sim. E o senhor teve lá na África, o senhor ministra cursos de formação, de capacitação para a juventude, e o senhor teve na África, com um tempo lá, tendo esse contato. O que chamou a atenção do senhor nos africanos, especialmente nessa evangelização? Então, eu fui lá 4 vezes, 4 anos diferentes, e dei um curso, havia um curso internacional em Serra Leoa. Vinha gente de todo o continente. E eu dava assim 15 dias dos 4. E o que me chamou a atenção, porque a grande questão agora, o Papa está visitando, depois dos atentados em Paris, todo mundo falava, ele não pode ir, porque a Quênia é o lugar de violência. Morreram quantos em Quênia este ano, né? Na universidade mataram 140 estudantes. Uganda não tem guerra, mas tinha no passado, entre os cristãos, muçulmanos, coisa e tal. Agora, saindo daqui, ele vai para a África Central, onde faz 3 anos que tem uma guerra civil, que o país está desintegrando. Tem um bispo lá que... Arriscado. Como? É arriscado. Arriscado. E ele não quer... os países que tentam proteger, ele acha, não, eu tenho que chegar perto do povo, tenho que abraçar o povo, eu não usa colete, a prova de bala. Então, a grande questão ele poderia ter feito como em Bruxelas, vamos cancelar tudo. Ele falou que não, nós não podemos ceder aos terroristas. E tem que levar uma mensagem, a solução não é só guerra. A solução tem que ser o diálogo e as religiões têm que se juntar, né, e negociar paz. Inclusive, você falou do bispo de Bangui, sim, que ele é bem conhecido do senhor, é da mesma congregação do senhor. Ele, da República Centro-Africana. Sim, ele está liderando junto com um líder muçulmano, tentando fazer as pazes. E eu acho que tiveram... nas últimas semanas, 120 mortos, 300 feridos.
Então está entrando aí, mas uma mensagem de paz. E agora, na Quênia, ele trabalhou muito a questão do tribalismo. Isso você está falando. Então, quando eu às vezes que eu fui para a África, me lembro uma vez perguntando para um sociólogo africano, então, o que o cristianismo está trazendo aqui que vocês não tinham, porque vocês têm suas religiões tradicionais. Ele falou o seguinte, algo muito importante, porque aqui de 30 a 30 quilômetros é outra tribo, e cada tribo tem sua língua, sua cultura e seu Deus. Então, dentro da tribo, tudo bem, a fraternidade, perdão, tal, mas outra tribo é inimigo. Porque tem outro Deus. Então, o que o cristianismo trouxe de muito valor, que Deus não é um Deus tribal. Deus é um Deus universal. E todos nós somos irmãos. Então, isso... E foi muito interessante em Quênia. Ele pediu todo mundo juntar as mãos, bem latino-americano, né? Porque nós temos um papo latino-americano, assim, e com toda a cultura latino-americana, e fez um discurso sobre a importância de superar o tribalismo, que todo mundo é irmão, né? Todos nós somos iguais. Esse significado, ele dizia lá no Quênia, ele condenou o tribalismo. Sim. E disse que a solução justamente é ouvir, abrir o coração. Pode trazer o microfone? Esse microfone está melhor, eu vou usar. Então ele dizia que a solução é ouvir, abrir o coração e estender a mão ao outro. Sim. E foi nesse gesto, então, que ele pediu a todos para se darem as mãos no estádio com cerca de 70 mil jovens quenianos. E a gente está na expectativa, né, padre, de acompanhar daqui a pouquinho, aqui na TV Canção Nova, o encontro com os jovens, só que agora lá na Uganda. Porque tem muita gente no mundo hoje em dia acha que religião causa a violência no mundo e na história. E eu assisti um tempo atrás um político dizendo isso. Olha, né? que Para absurdo, eliminar né? a violência, você tem que eliminar as religiões. Mas não é a religião que causa a violência. O que causa a violência é a intolerância dentro do coração do ser humano. Um pouco o pecado original, entendemos isso, que independente do mito, né? Dentro de cada ser humano há uma tendência para o bem e para o mal. Então essa intolerância usa a religião, como o tribalismo vai usar a religião, o nacionalismo vai usar a religião, os políticos vão usar a religião. A manipulação da religião. Manipulação, não é religião, é intolerância dentro do ser humano. E ele está transmitindo uma mensagem muito importante no mundo hoje, dizendo que Deus, esse não é o Deus. Né? O Deus é o Deus de amor, não o Deus da intolerância. E as pessoas estão usando a religião. O padre, o senhor está falando disso, né? A gente já começa a receber imagens ao vivo da chegada do Papa Francisco para o encontro com os jovens lá em Uganda. Olha quanta gente presente. Certamente a gente vai ver aí muito gesto profético do Papa, as palavras dele, e também os gestos também dos africanos, que eles nos evangelizam com alegria. Em meio a tanto sofrimento, eles conseguem manter essa alegria, que é a alegria do Evangelho. Exato. E a gente vai acompanhar agora, depois a gente chama uma reportagem, a gente vai ver mais coisas também, é que o Papa se encontrou, pediu aos jovens para que repudiem a corrupção. Sim. Ele até comparou a corrupção ao açúcar. Disse que o açúcar é gostoso, mas o quanto mal faz para a saúde pode deixar diabético. Ele disse que a corrupção é assim também. Ele pediu mais atenção ao drama dos refugiados. Vamos ver. O Papa Francisco fez um apelo aos jovens para que não cedam à doce tentação da corrupção e pediu que eles ajudassem os que são levados por ideologias fanáticas.
Francisco citou também a crise mundial de refugiados e alertou que a maneira que o mundo irá lidar com ela será um teste para a humanidade. O respeito pela dignidade humana e, acima de tudo, a solidariedade com os irmãos e irmãs em situação de necessidade. O espírito do mal nos leva à falta de união, leva ao tribalismo, corrupção e drogas, nos leva à destruição pelo fanatismo, afirmou o Papa, pedindo que os jovens não cedessem a tais vícios. Vamos dar as mãos juntos, vamos levantar como um sinal ao mau tribalismo, disse o Sumo Pontífice. O Santo Padre disse ainda que a corrupção é como açúcar doce. Nós gostamos, é fácil, disse Francisco. Também no Vaticano há casos de corrupção. Por favor, não desenvolvam o gosto por esse açúcar chamado corrupção. Tá, então, esse alerta do Papa Francisco e até essa confissão admitindo que no Vaticano há corrupção, mas como ele disse, onde tem gente, infelizmente há corrupção, porque as tentações estão por toda parte, né, Padre? Ele fala, numa outra ocasião, que a corrupção é um câncer. E depois, falando para os jovens também em Quênia, ele falou, duas coisas são importantes. A integridade, você não se vende, e a transparência. Tem que lutar por esses dois valores. Ele comparou ao esporte, né? Que no esporte ou você luta para vencer, ou você compra ou vende a sua vitória, né? Que é a corrupção também. Depois ele fala do sistema econômico mundial também, que vai criando ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Então, essa desigualdade. E toda a questão do terrorismo hoje em dia, né? Então, o fanático, claro que você tem que combater com armas. Agora, você não pode, tem que distinguir. Você tem que conquistar o povo que está dando apoio. Né? Agora falando... Você tem que atingir os problemas sociais que estão causando esse extremismo e terrorismo. Não ficar só nos efeitos. Não ficar só dando aspirina quando a pessoa tem câncer. Só para amenizar uma dor. Exato, eliminar a dor, coisa e tal, mas a coisa vai piorando. Esse é o grande perigo hoje em dia. A grande questão hoje em dia, no nível mundial, é a questão da violência, né? E as pessoas estão assustadas com os jovens, porque na Europa, pessoas que nasceram na Europa estão se fanatizando, indo para a Síria para lutar numa guerra assim, muito sangrenta e muito cruel, né? E muito intolerante. Então, como que esse fenômeno hoje em dia, por exemplo, o grupo que foi na França, outro grupo, a polícia atacou um apartamento lá em Paris e uma moça se explodiu. E antes era uma pessoa, não era muito de religião, não seguia, era muçulmano, não seguia, bebia vodka, coisa e tal, e era uma jovem normal. Não é um apelo... Depois começou a andar sem de véu, né? E se juntou com os terroristas. Então, esse fenômeno, se a gente se a gente fica só dando aspirina e não perguntar qual está causando isso. Inclusive, a gente tem acompanhado aí as transmissões do Papa na África, essa viagem, assim como outros papas, também o Papa Bento esteve na África, João Paulo II, mas a gente percebe que em geral, a mídia não dá muita atenção para... Coloca uma palavra ou outra, mas não dá muita atenção, porque a África ela é um continente esquecido. E lá muitos jovens, o Papa falou dos refugiados, muitos tentando ir buscar uma vida com mais esperança na Europa. E o Papa criticou os empresários e os países ricos que não investem na África, justamente, né, apenas exploram a África. Eu acho que foi o grande lance dele, ele quer promover a África, que estava sendo deixado de lado com seus problemas. Deixa o pessoal se matar, não é problema nosso. É dizer não. E acentuar os valores, a cultura africana. Agora, nós temos um Papa, agora um pouco igual João Paulo II também, que investe nos jovens. Então, começou tudo quando, como novo Papa, ele
chegou no Rio, Jornal Mundial, e abraçou os jovens e os jovens abraçaram ele. Então, um Papa assim que tem uma credibilidade incrível no meio dos jovens. Por conta do testemunho justamente do amor. Ele realmente ele ama, mostra que ama. A gente está vendo as imagens, olha só. Ele é tão amado, padre, que as pessoas estão fazendo de tudo ali para tentar chegar perto do Papa. Elas estão saltando as barreiras nessa tentativa de chegar o mais perto possível do Papa Francisco. Esse sinal, né, esse símbolo, tem todo um significado. Olha quanta gente, é uma multidão presente. É um lugar chamado Cololo, perto de um aeroporto, como se fosse o Campo de Marte em São Paulo, para a gente ter uma ideia, né? Um aeroporto que funciona lá em Kampala, capital da Uganda. É nesse lugar, então, que está acontecendo esse encontro, que o pessoal já está recebendo o Papa Francisco de papamóvel, e como a gente pode ver, ele bem pertinho das pessoas. Sim. Um Papa assim que ele consegue, é um líder carismático, não no sentido de renovação carismática, mas sociologicamente, é um tipo de líder que consegue comunicar com o povo. E é uma energia que vai entre o líder e o povo. Ele capta as necessidades mais profundas do povo e dá resposta. E nós estamos aqui com o Papa Francisco, muita gente considera o único líder mundial hoje em dia. Para todas as religiões. Sem dúvida mesmo. Há um cantor inglês, Elton John, muito conhecido. Sim. E ele fez uma frase, faz pouco tempo, uma postagem na internet dizendo: esse é meu líder. Eu não sou católico, mas esse é o único líder agora que em nível mundial, com credibilidade. Olha, o Papa ele está fazendo como é de costume dele. Ele abraça as crianças, cumprimenta todos. E para o continente africano, de maneira especial, né, que poucas vezes tem a oportunidade de ver o Papa. Ontem a gente tinha um seminarista aqui africano no estúdio. Ele falava que para muitos o Papa é aquela pessoa distante, que está lá no Vaticano, mas que agora, ao verem o Papa no país, no continente deles, isso tem um outro significado. Ele comunica também, não usa termos muito teológicos, muito complicados, muito sofisticados. Ele usa uma linguagem muito simples, concreto e capta fala na linguagem do povo, como no Rio ele falava que gostaria de visitar as casas do povo porque chegando podia colocar mais água no feijão, né? E como o senhor falou, né, gente, vamos dar as mãos, né? São palavras que todo mundo entende, né? Sim. Esse gesto, vamos dar as mãos, todo mundo entende o significado desse gesto, comunica e diz aquilo que ele quer dizer. Uma outra coisa que o Papa deixou lá no Quênia, ele disse o seguinte, que há só um remédio para a humanidade: fazer aquilo que não recebi. E ele disse: se vocês não receberam compreensão, sejam compreensivos com os demais. Se vocês não receberam amor, amem os demais. Se vocês sentiram a dor da solidão, aproximem-se daqueles que experimentaram a solidão. A carne se cura com a carne. Deus se faz carne para nos curar. Vamos fazer o mesmo entre nós. Então, a revolução que ele está fazendo, ele não mudou a doutrina. O que ele mudou a acentuação. Fala de a misericórdia, né? E ele usa uma imagem assim muito interessante, que a igreja tem que ser como hospital numa batalha, numa guerra. Então, as feridas estão chegando. Vão tratar das... Como aquele hospital não vão ficar... que temos que curar a ferida. Exato. É prioridade. Não vamos ficando... A gente não vai perguntar se se ele tem que fazer um exame para ver quanto está o triglicérides dele. Não. Exato. Vamos cuidar da ferida. Então, ele é um papo que comunica com muitos gestos em uma linguagem assim muito que todo mundo entende logo.
Então a gente volta aqui para o estúdio, padre, a gente já está acompanhando. A gente vai receber o áudio, a tradução da Rádio Vaticano e as imagens direto do Centro Televisivo Vaticano, dessa transmissão direto da Uganda. O Papa que está lá no encontro com os jovens no campo de Kololo, em Kampala, capital do país. A gente está nessa expectativa, mas depois, como a gente falou, depois desses compromissos lá em Uganda, o Papa segue para a República Centro-Africana, que vai ser ali um dos maiores desafios do Papa Francisco, não é mesmo, padre? Porque é um país que está se fragmentando. Está numa guerra civil. O senhor falou que nos últimos dias... 3 anos. Quantas mortes? Nas últimas semanas, há 120 mortos, 300 feridos. Né? Então, ele vai... Um país que está em guerra. E guerra entre cristãos e muçulmanos. E ele vai fazendo a ponte. Vai visitar o mesquito lá. E há um trabalho sendo feito pelo arcebispo católico, que é espiritano, de Bangu, que é capital, e um líder muçulmano. Os dois estão viajando pelo país todo, pelo mundo, pregando a paz e o diálogo. Né? Agora, é um papo com muita coragem, né? Porque... ele, como nós falamos, não tem colete de bala, ele quer chegar perto do povo, né? Ele não tem medo assim de morrer, ele brincou com o povo, com jornalistas, ele não tem medo de bomba, de coisa tal, ele tem medo de mosquito. Tem medo de pernilongo e mosquito. Então... justamente, no avião perguntaram, mas o senhor não tem medo de terrorismo? Olha, eu estou mais preocupado com os mosquitos. E a gente entende também quando ao final de cada discurso dele, ele pede, rezem por mim, né? Sim. Ele tem uma confiança muito grande em Deus, na oração. Sim. Exato. A espiritualidade é o que sustenta. Né? E no fundo é isso, né? O que sustenta a gente é essa consciência que no mais absoluto na vida é Deus, né? E nos momentos de dificuldade a gente não está sozinho. No encontro com os padres religiosos lá no Quênia, ele disse o seguinte, falou do seguimento de Cristo, que é seguir Jesus, é seguir a cruz mesmo. Ele falou, vocês não se preocupem não, porque da ressurreição Jesus se encarrega. Então vamos seguir a cruz de Jesus. A ressurreição vem depois como consequência. E nos encanta, padre, ver essa multidão de jovens aí para estar com o Papa e toda essa vida do Papa Francisco, tudo que ele tem levado, embora a gente falou aí tanto sofrimento, violência, mas o Papa nesse momento leva essa mensagem de esperança. E justamente o que ele fala, da alegria do Evangelho. É interessante. Ele fala a esperança é muito importante, a misericórdia é muito importante. Agora, ele não fica num discurso muito abstrato. Ele desce também aos problemas reais. Ele toca e fala de uma fé engajada, né? Que o jovem tem que sair nas ruas e ser presença assim de Deus. E de esperança. Ele sempre acentua muito a mensagem positiva e a esperança. Ele usa às vezes uma linguagem muito forte com os jovens. Você tem que ser revolucionário. Depois ele explica o que é revolucionário. Vivemos numa sociedade que as pessoas não acreditam mais no amor, não acreditam no casamento, que uma união que vai até a morte. E você tem que mudar isso. Você não pode entrar nisso, você tem que ser revolucionário. Ele teve uma frase, acho que foi também nesses dias, porque a visita agora à África é o último continente que ele não tinha visitado, o quarto continente, né? E acentuando a importância da juventude, né? Que qualquer sociedade vocês têm que investir, o grupo mais importante que vocês têm que investir é a juventude, né? Que esse é o futuro,
Agora, a juventude vai sendo o futuro na medida que estão sendo o presente também. Na medida que dá Então, atenção ao presente. investir, em vez de investir em repressão, construir penitenciários, é melhor investir em educação, em escolas. E o tempo todo, quando ele fala para os jovens, eu sinto essa questão de você tem que dar esperança para os jovens, tem que ter um horizonte, senão ele parte para as drogas, parte para a violência, o crime organizado. Né? Então, todas as questões sociais, questão de emprego, de educação, de saúde, de moradia, tudo isso. Esse discurso ele é oportuno também para o nosso país, aqui no Brasil. Exato. E dados recentes agora mostraram que o Brasil está entre os últimos lugares em que se investe em educação. Exato. E não há futuro sem educação. Apesar dos avanços, das melhoras, sim, mas ainda está nos últimos lugares. E educação de qualidade, não só acesso à educação. Né? Então, o discurso dele ele fala muito do amor, né, da misericórdia, do perdão, mas ao mesmo tempo desce aos problemas concretos, né, e dizendo que você tem que, e sobretudo essa questão do terrorismo, acho que muitos países na Europa ainda não estão entendendo, né? Você não resolve problemas só com repressão, você tem que enxergar quais são as causas, quais são os problemas sociais que estão por baixo. Senão oferece, e muitos jovens na Europa, por exemplo, que estão indo para a Síria para lutar nessa guerra assim, muito cruel, são jovens assim que têm problemas sociais. São grupos assim na margem da sociedade. E uma outra coisa que está surgindo também é essa questão de antes se falava assim que a religião ia desaparecer. Que a modernidade, que na medida que as pessoas iam tendo um nível maior de educação, que então a religião ia desaparecer. E o contrário está acontecendo. Nunca a religião foi tão importante quanto agora. Mas é todo tipo de religião, né? O fanatismo e religião mais libertadora, a questão de comunidade, tudo isso. Agora, as pessoas estão aprendendo, a religião não vai desaparecer. Né? A religião responde a uma necessidade muito profunda do ser humano, todos os séculos. A União Soviética tentou eliminar a religião durante não sei quantos anos, 80 anos, uma coisa assim, não conseguiu. Então, é a questão de que tipo de religião. E esse fanatismo, né, religioso que está criando tanta violência hoje em dia, não é um Deus de Jesus Cristo, é um Deus ídolo que as pessoas criam para servir seus interesses. Então tem um trabalho que o Papa está fazendo um pouco isso, tem que esclarecer isso. Deus não é isso. Deus é diálogo, é amor, fazer ponte. Nós somos toda uma... Essa questão que o sociólogo africano falou para mim, nosso problema aqui é que há muitas tribos, cada um tem seu Deus. Então quer dizer, não, o cristianismo diz, não, há um Deus único. Todo mundo irmão. Pai de todos. Nós somos irmãos, não somos inimigos. Então essa mensagem que essa pregação de um Deus que fomenta a violência, a guerra, não é verídico. A gente está ouvindo aí o Papa Francisco, está ouvindo o testemunho de uma jovem, ele vai ouvir o testemunho da Winnie e do Emanuel, são jovens que falam das suas expectativas. E eles, como todos os jovens ugandeses e africanos também, desejam um futuro melhor. Como o senhor bem ressaltou, para que esse futuro seja melhor, é necessário que os jovens sejam o presente, esteja na atenção de todos. E agora vamos ocupar esse momento, olha. Ela vai chegar pertinho. Sempre quando ele fala para os jovens, deixa o jovem falar primeiro. Né?
Agora abraça a jovem, cumprimenta. Teve uma ocasião, por exemplo, em Paraguai, ele abandonou o discurso que tinha preparado e falou em cima do que os jovens haviam falado, né? Os valores. Eu me lembro bem disso. Foram 3 jovens, né, que falaram. E os jovens se empolgaram, assim. Essa capacidade de... E isso já é uma característica do Papa Francisco, né? Ele é o Papa das surpresas. Sim. Ele é o Papa que a gente sempre pode esperar uma surpresa, uma novidade. Comunica a partir do coração. É interessante isso que ele faz. Enquanto o jovem vai falando, o bispo, enquanto ele está ouvindo, ele está ouvindo atentamente. Sim. E ele já vai fazendo anotações na folha dele. Sim. E aí nisso, ele fez isso também quando foi em Turim, falou, olha, o discurso está aqui pronto, eu vou entregar para o reitor, ele vai ler para vocês depois, eu gostaria de falar uma outra coisa. Sim. Aí um outro jovem, esse é o Emanuel. And moved for 14 hours, after which we got a bigger group of those who came to abduct us. In captivity, lá eles estão 5 horas na frente do Brasil, aqui são 11, lá são 4 da tarde, então. Starvations, beating people's backs with panga, and this will develop the war in the long run. Você que está ligado na TV Canção Nova, a gente acompanha a primeira viagem do Papa Francisco ao continente africano. Ele já passou pelo Quênia, está na Uganda, depois ele vai ainda para a República Centro-Africana. São 6 dias de compromissos do Papa Francisco. Na programação, 19 discursos e tantos encontros e atividades nesses países. Que o Papa vai justamente para levar esperança, para levar essa alegria do Evangelho, mas também para que essa alegria própria da África, essa esperança dos africanos, a gente está vendo, é uma igreja viva, é uma igreja jovem, para que isso se irradie para o mundo todo, esse testemunho, como foi também o testemunho dos mártires ugandeses, canonizados há 50 anos por Papa Paulo VI. Hoje esses mártires também têm um forte sinal de unidade, de amor ao Evangelho, que foram fiéis ali até as últimas consequências, dando a vida por Cristo. Mártires, repito, católicos e anglicanos que deram a sua vida pelo mesmo motivo, por Jesus Cristo, né, Padre Jorge? Sim. Você vê esse Papa, a capacidade dele de comunicar com o povão, mas também com os líderes dos diferentes países. Por exemplo, este ano foi um ano muito rico. Equador, Paraguai, Bolívia, falando por movimentos populares, numa linguagem que entendiam. Depois, Cuba, ele foi fundamental para fazer uma ponte entre Cuba e Estados Unidos. Depois, para Estados Unidos, fala na ONU, Nações Unidas. Depois, foi para as 2 casas, Congressos, Senado do Estados Unidos, em Washington. Sim. E todo mundo se empolgou. Antes tinha gente criticando. Exato. É muito socialista, muita coisa. E depois eles estão descobrindo o que ele está fazendo. Está falando que Jesus Cristo está falando do Evangelho, né? Está falando do Evangelho. E terminando, por exemplo, em Washington, ele saiu e almoçou com o sem-teto lá. Exato, olha só. Não ficou com o almoço assim dos... Eu estava lá nos Estados Unidos também, chamou a atenção porque... Por isso que está chamando atenção, porque um Papa que comunica não são com palavras, com gestos. E lá ele contagiou, porque os Estados Unidos são um país de maioria protestante. Sim. E lá, muitos protestantes evangélicos foram ver o Papa. Sim. Uma pessoa me disse, olha, minha mãe é testemunha de Jeová, ela saiu da cidade dela, foi para Nova York para ver o Papa. Então, as pessoas querem ver esse Papa Francisco, porque justamente ele leva Jesus, ele leva Deus. Ele tem esse apelo de esperança, de paz. E o que ele mostra para a África é o que o mundo todo hoje está precisando saber, né? Se lá tem tribalismo, aqui no Brasil tem outros tipos de tribalismo e de desigualdade, diferença, de exclusão,
mas o Papa está dizendo para todos nós, Deus é Pai, Ele quer que todo mundo seja irmão. Acho que é por isso que Ele está proclamando o Ano da Misericórdia e decidiu antecipar. Sim. Isso também é inédito, né, Padre? Sim, antecipar na África, abrir a Porta Santa na África. Sim, exato. A misericórdia hoje é realmente um dos grandes apelos para o mundo todo. O mundo tem necessidade dessa misericórdia. Porque a tendência, eu me lembro um padre nosso, nossa congregação, trabalhando com um campo de refugiados na África e perto da Quênia. Acho que em Quênia. Mas, porque houve grandes massacres em África. Teve uma briga entre os Hutus e Tutsi. Os Hutus estavam no governo. Mataram 1 milhão de pessoas. Nossa, muita gente. 1 milhão, sim. Assim, às vezes... Então, o tribalismo é um problema muito sério, assim, na África. E ele estava falando no campo de refugiados por uma pessoa, um senhor que perdeu a esposa, todos os filhos e os parentes. Estava sozinho. E ele perguntou para esse senhor no campo de refugiados, você tem capacidade de perdoar? Aí ele deu uma rezada, depois ficou triste, depois ele fala, se eu não perdoar, esse círculo de violência não termina nunca. Nossa. Foi em Ruanda, né? Ruanda, esse é o país. Ruanda. E todos católicos. Olha só. Teve casos assim que pessoas se refugiaram dentro das igrejas e jogaram granadas dentro, bombas dentro e mataram. Que ponto chega, né? Então, o tribalismo é um problema muito sério, assim, e como passar essa mensagem assim que o Deus é o Pai de todos, né? E temos que... Isso o Papa fala o tempo todo. Temos que... questão do diálogo. Ele fala muito isso para os jovens, são preconceitos, né? E ele confia muito nos jovens, fala isso muitas vezes. Confia em vocês para mudar essa sociedade. Para os argentinos, ele usou essa expressão, façam lío, né? Que é barulho, que é bagunça. Sim. Tem uma linguagem de jovem que o jovem se empolga. Assim, That I wish to invite the chairman of the Lay Apostolic Commission, Right Reverend Bishop Semogerere. Se prepare então para ouvir as palavras do Papa Francisco. Lembrando a todos que o nosso site lá, noticias.cançãonova.com, você confere todas as notícias, os discursos do Papa Francisco na África e tantos outros. Você pode acessar o nosso site, noticias.cançãonova.com, e ficar bem informado dessa viagem. Welcome. E a Canção Nova segue acompanhando a viagem do Papa. Amanhã, domingo, terão outras transmissões. E no nosso telejornal, diariamente, de segunda a sexta, às 7 da noite, informações e resumos sobre essa viagem tão importante, a primeira visita do Papa Francisco ao continente africano. Quero lembrar a todos dizer o nosso obrigado aos sócios do Clube da Evangelização. Nós estamos com 78% da nossa campanha do projeto da M Almas. Precisamos chegar aos 100%, desde já Deus lhe pague, porque graças aos grandes patrocinadores, aos sócios do nosso Clube da Evangelização, que nós podemos levar transmissões como essa a todas as pessoas. Vamos ouvir então o discurso do Papa, um momento esperado por todos nós. Não está funcionando o microfone do Papa. Nossa. Tem problema de comunicação grande lá, né? Tem. É uma pena.
Translate. Escuché con mucho dolor en el corazón I listened with great pain in my heart el testimonio de Winnie y Mas de não está Emmanuel. funcionando. the testimonies of Winnie and Emmanuel. Pero a medida que iba escuchando, Será que dá para a gente ouvir o áudio do Papa Francisco? Vamos ouvir o áudio do Papa Francisco? me hice una pregunta. I asked myself something. Una experiencia negativa A negative Curso experience deles. puede servir para algo en la vida. Lembrando que ele disse para os quenianos que uma experiência negativa pode servir para se tornar algo positivo na nossa vida. The answer is yes. Tanto Emmanuel como Winnie Ele lembra os testemunhos, tanto o Emanuel quanto a Winnie sofreram uma experiência negativa. Many have had very negative experiences in their lives. Winnie pensaba que no había futuro para ella, A Winnie pensava que não teria futuro, Future for her. que la vida para ella era una pared de que a la vida para ela That life era uma was parede. a wall, a brick wall in front of her. pero Jesús le fue haciendo entender Mas Jesus depois a fez entender Understand que en la vida se puede hacer un gran milagro, that in life great miracles can be performed. que a vida era para ser vivida dia a transformar dia, una pared en horizonte, A wall que era preciso, que não era uma parede que parava a vida, mas que existia um horizonte, um futuro, un horizonte que me abra el futuro. um horizonte para o futuro. path open to the future. Delante de una experiencia negativa, Before Diante de uma experiência negativa, experiences, y muchos de acá, muchos de los que estamos acá, hemos tenido experiencias negativas. and many of us, muitos many of acabam us desanimando have diante had dessas experiências negativas, experiences. Siempre está la posibilidad de abrir un horizonte, mas essas experiências negativas sempre nos dão a oportunidade de nos abrir para um horizonte Right into the future, de abrirlo con la fuerza de Jesús. e de abrir esse horizonte com a força de Jesus. of Jesus. Hoy Vinny transformó su depresión Hoje a Winnie transformou a sua depressão em esperança. Transformed her depression and her bad experience into hope. Y esto no es magia, And this isn't magic. esto es obra de Jesús, This is the work Isso of é obra de Jesus Jesus. porque Jesús es el Señor. Porque Jesus é o Senhor, isso não é uma mágica, é uma obra de Jesus. Jesús puede todo. Jesus pode tudo. Christ. Everything. Y Jesús sufrió la experiencia más negativa de la historia. Jesus sofreu a experiência mais negativa da história. The most negative thing that has ever been experienced in history. Fue insultado, fue rechazado, Foi insultado, y fue flagelado asesinado. e foi assassinado. Rejected and murdered. Y Jesús, por el poder de Dios, resucitó. E Jesus, pelo poder de Deus, ressuscitou. God, Father, he was risen. Él puede hacer en cada uno de nosotros lo mismo con cada Ele pode fazer em experiencia cada um de negativa. nós a mesma experiência que a Winnie viveu. With every single thing that we experience. Porque Jesús
es el Señor. porque Jesus é o Senhor. is Lord. Yo me imagino I can imagine Eu imagino, hagamos un acto de imaginarnos let's try all of us to imagine nós something. podemos imaginar isso, el sufrimiento de Emmanuel. o sofrimento do Emanuel. Emmanuel. Cuando veía que sus compañeros eran torturados, Quando ele via os companheiros dele sendo torturados, That his friends were being tortured. cuando veía que sus compañeros eran asesinados, quando ele via os companheiros dele sendo assassinados, Had been murdered. Emmanuel fue valiente, Emmanuel was courageous. se animó. He had courage. Él sabía que si lo encontraban, Ele el sabia día que escapaba, lo mataban. que se ele fugisse, iam matar ele também. Found him, he'd be killed. Arriesgó, He took a risk. se confió en Jesús Mas ele confiou em Jesus y se escapó. e escapou. Y hoy lo tenemos aquí, E hoje temos ele aqui, With us, después de 14 años, after 14 depois de years, 14 anos, graduado en ciencias administrativas. formado em ciências administrativas. with science. Siempre se puede. Sempre se One pode. can always find a solution. Nuestra vida es como una semilla. Our life is like a A vida é seed. como uma pequena semente. Para vivir hay que morir. Para viver, In tem que order to live, morrer. we have to die. Y morir a veces físicamente. E morrer, Como los compañeros de Emmanuel. às vezes fisicamente, como os companheiros do Emanuel. Like Emmanuel's friends. Morir como murió Carlos Langa. Morrer como morreu y los Carlos de mártires Luanga. de Uganda. Dying as Charles Luanga died and the martyrs. Pero a través de esa muerte hay una vida. But through that Como death, nós sabemos que Una há outra vida, para todos. uma vida para todos. Si yo transformo, Se eu transformo lo negativo os negativos em positivos, if I can transform the negative into positive, soy un triunfador. então eu sou um triunfador. in the Lord. Pero eso solamente se puede hacer Mas isso só se pode fazer con la gracia de Jesús. com a graça de Jesus. Jesus Christ. ¿Están seguros de esto? Vocês têm certeza? Estão seguros disso? No escucho nada. Não ¿Están escutei seguros nada. de I esto? can't hear Estão you. seguros Are you disso? sure? ¿Están dispuestos a transformar en la vida? Estão todas dispostos las a cosas transformar a vida negativas em vida, positivo? todas as forças negativas em positivas? Transform all your negative experiences into positive ones? ¿Están dispuestos a transformar Estão el dispostos odio en amor? em transformar o ódio em amor? Transform hate into love? ¿Están dispuestos a querer Estão dispostos a la transformar guerra en la paz? a guerra em Are you paz? ready to transform war into peace? Ustedes tengan conciencia, Vocês têm consciência son un pueblo de mártires. que são um povo de mártires. Be aware that you are a people of martyrs. Por las venas de ustedes corre sangre de mártires. Nas veias de vocês corre sangue de mártires. The blood of martyrs. Y por eso tienen la fe y la vida que tienen ahora. E por isso vocês têm fé e vida que têm agora. Life you enjoy now. Y esta fe y esta vida And this faith and this E essa life fé e essa vida tan linda é tão linda que se la llama la perla del África. que se chama Pérola da África.
that is beautiful, that is called the Pearl of Africa. Parece que el micrófono no funcionaba bien. Parece que o microfone não está funcionando bem. A veces también nosotros no funcionamos bien. Às vezes nós também não funcionamos bem. ¿Sí o no? Sim ou não? Right. Y cuando no funcionamos bien, ¿a quién tenemos que ir? E quando não a pedirle funciona que- bem, a quem nós temos que pedir ajuda? No oigo. Não ouvi. Más alto. Mais alto. A Jesús. Ah, Jesús Jesus. puede cambiarte la vida. Jesus pode mudar a sua vida. Jesús. Jesús puede tirarte abajo todos los muros que tenés delante. Jesus pode derrubar todos os muros que estão ao seu redor. Jesús puede hacer que tu vida sea un servicio para los demás. Jesus quer fazer com que a sua vida seja um serviço para os demais. Algunos de ustedes me pueden preguntar, Algum de vocês poderia me perguntar: ¿y para esto hay una varita mágica? e para isso tem uma varinha mágica? Si vos querés que Jesús te cambie la vida, Se vocês querem que Jesus mude a vida, pedile ayuda. peçam ajuda para Ele. Y esto se llama rezar. Isso se chama rezar. ¿Entendieron bien? Entenderam Rezar. bem? Rezar. Les pregunto, ¿ustedes Pergunto. rezan? Vocês rezam? ¿Sure? Certeza? Rezarle a Jesús porque Él es el Salvador. Rezem a Jesus porque Ele é o Salvador. Nunca dejen de rezar. Nunca deixem de rezar. La oración es el arma más fuerte que tiene un joven. A oração é a arma mais forte que nós temos. Jesús nos quiere. Jesus nos pede. Les pregunto, ¿Jesús quiere a unos sí y a otros no? Jesus gosta de alguns e de outros não? ¿Jesús quiere a todos? Jesus gosta de todos? ¿Jesús quiere ayudar a todos? Jesus quer ajudar a todos? Entonces abrile la puerta de tu corazón y déjalo entrar. Então abram a porta do seu coração para que Ele possa entrar. Dejar entrar a Jesús. Deixe Jesus entrar no coração. Y cuando Jesús entra en tu vida, Quando Jesus te entra no ayuda coração, a luchar. Jesus ensina a lutar. A luchar contra todos los problemas A lutar contra todos os problemas que señaló Winnie. que atingiram a Winnie. Luchar contra la depresión, Lutar contra uma depressão. luchar contra el AIDS, Lutar contra o álcool. pedir ayuda para superar Pedir ajuda para estas superar situaciones, essas situações. pero siempre luchar. Porém, lutar sempre. Luchar con mi deseo Lutar contra os meus desejos.
y luchar con mi oración. e lutar com minha oração. ¿Están dispuestos a luchar? Estão dispostos a lutar? ¿Están dispuestos a desear lo mejor para ustedes? Estão dispostos a buscar o melhor para vocês? ¿Están dispuestos a rezar, a pedirle a Jesús que los ayude en la lucha? Vocês estão dispostos a pedir para Jesus que os ajude na luta? Y una tercera cosa. E a terceira que les quiero coisa decir. que eu quero dizer para vocês: Todos nosotros estamos en la iglesia, pertenecemos a la iglesia. todos nós estamos na igreja, pertencemos à igreja. ¿Es right? Querem rezar? Y la iglesia tiene una madre. A igreja tem uma mãe. ¿Cómo se llama? Como se chama? I don't understand. Rezar a la madre. Rezar para a mãe. Cuando un chico se cae, se lastima, Quando uma criança cai, faz uma ferida, ela y começa a va a chorar. buscar a la mamá. E ela vai pro colo da mãe. Cuando nosotros tenemos un problema, Quando nós lo temos um mejor que problema, podemos hacer o melhor que nós podemos fazer es ir donde nuestra madre. é ir até a nossa mãe Y rezarle a María. e rezar a nuestra Maria. ¿Están de acuerdo? Vocês estão de acordo? ¿Ustedes le rezan a la Virgen, a nuestra Madre? Vocês rezam a Virgem, nossa mãe? Y por aquí pregunto, ¿ustedes rezan Por aqui eu pergunto: y a la Virgen, nuestra Madre? vocês rezam a Jesus e a Virgem, nossa mãe? Las tres cosas. As três coisas: Superar las dificultades. superar a dificuldade. Segundo, transformar lo negativo. Segundo, transformar o negativo em positivo. Y tercero, E terceira coisa, oración. a oração. Oración a Jesús que lo puede todo. Oração a Jesus que pode tudo. Jesús que entre en nuestro corazón Jesus que entre no nosso coração y nos cambia la vida. e mude a nossa vida. Que vino para salvarme. Ele veio para salvar-me e deu a sua vida para mim, por mim. Rezar a Jesús Rezar a Jesus porque Él es el único Señor. porque Ele é o único Senhor. Y como en la iglesia no somos huérfanos, Como na igreja nós não somos órfãos, nós temos uma mãe. rezar a nuestra madre. Rezar a nossa mãe. ¿Y cómo se llama nuestra E madre? como se chama a nossa mãe? Más fuerte. Mais forte. Les agradezco mucho Eu agradeço muito a vocês que hayan escuchado. porque escutaram, porque me escutaram. Les agradezco que quieran cambiar lo negativo en positivo. Espero que vocês queiram mudar o negativo em positivo. Que quieran luchar contra lo malo con Jesús al lado. Que queiram lutar contra o mal. Sobre todo, les agradezco E agradeço que principalmente tengan ganas de nunca dejar de rezar. porque nunca deixarão de rezar. Y ahora los invito a rezar juntos E eu convido a rezar juntos a nuestra Madre a nossa mãe, para que nos proteja. para que nos proteja. ¿Estamos de
acuerdo? ¿Todos juntos? Todos concordam? Todos juntos? Ave María. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. May God Amém. bless you. Deus abençoe todos vocês. The Son E a bênção do Papa. and the Holy Spirit. Amém. And please, último pedido. E um último pedido para vocês. Pray for me. Rezem por mim. Pray for me. I need it. Don't forget. Não esqueçam, rezem por mim. Goodbye. Até logo. A gente ouviu então o discurso do Papa Francisco, após ouvir o testemunho da Winnie e do Emanuel. A Winnie, que passou por uma depressão, vivia trancada dentro de casa e achava que o mundo se resumia a uma parede. Em Jesus ela encontrou a esperança, descobriu que existia um horizonte, descobriu que existia um futuro. O Emanuel, que viu os amigos serem torturados, conseguiu escapar também dessa situação. Muitos amigos dele morreram, foram assassinados, mas ele conseguiu superar, levou a vida em frente, fez uma faculdade de administração. A gente vê, né, padre, essas lições aí que o Papa Francisco, mais que lições, esses ensinamentos, tudo a partir da vida dos próprios jovens. No dia a dia dos jovens, sempre oferecendo a esperança. Sobretudo, ele estava falando da questão como transformar o negativo no positivo, né? E sempre a base, ele fala muito da questão da oração. Sempre a oração. Eu acho que essa questão também de um trecho do Evangelho que eu gosto muito, os discípulos no caminho para Emaús. No fundo, na vida, Jesus caminha junto com a gente, como com os discípulos no caminho para Emaús. Toda essa questão de a gente não estar sozinho. A capacidade também do Papa aí de que os microfones não estavam funcionando. De lidar com toda essa situação, né? Sim, mas ele dizendo, né, um pouco de humor também, né? Os microfones não estão funcionando bem, às vezes a gente também não funciona bem. A vida é essa, temos que tocar a vida como está. Agora, um outro dado importante sobre que o Papa elogiou também numa outra ocasião, de Uganda, que como país estão acolhendo os imigrantes e dando uma nova chance para eles para reconstruir suas vidas através do trabalho, assim por diante. Isso é uma coisa, acho que Uganda está sendo um exemplo para outros países da África, que há muito problema também de imigração, de não aceitação. Não é só para a África, para a Europa. É dentro Uganda da também África. recebe imigrantes. Recebe, sim, ele elogiou o governo. Postura. Postura, que estão recebendo imigrantes e estão ajudando também a reconstruir suas vidas. E, sobretudo, conseguindo um emprego, assim por diante. Padre, a gente vai acompanhar agora a agenda, os próximos compromissos do Papa aí, que ele vai ter ainda, né? Ele está visitando a capital e segue depois. Vamos conferir então esse momento, essa agenda do Papa Francisco para o domingo. Às 4h da manhã, Francisco participa da cerimônia de despedida no aeroporto de Entebbe. Às 7h, o Santo Padre chega ao aeroporto internacional de Bangui. 8h fará uma visita de cortesia ao presidente do Estado de transição no Palácio Presidencial. Às 8h30 da manhã, se encontra com a classe dirigente e com o corpo diplomático. Às 9h15, visita um campo de refugiados. 10h, encontra-se com os bispos da República Centro-Africana. À 1h da tarde, Francisco se encontra com as comunidades evangélicas. Às 2h,
celebra Santa Missa na Catedral de Bangui e às 4 horas confessa alguns jovens e dá início à vigília de oração na esplanada diante da Catedral. E olha, hoje ainda o Papa ele visita uma casa de caridade, encontra os bispos no arcebispado de Uganda e depois vai ter ainda um momento de oração com padres, religiosos e seminaristas. É uma agenda bem cheia, né, padre? Bem cheio. Tá acompanhando... Eu acho que o tempo todo ele pede para a gente rezar por ele. É isso que dá suporte. E eu penso muito nessa, indo agora para Centro-África, né? Que é um país que está em guerra há 3 anos, fragmentado, né? Que a gente tem que continuar rezar mais. Intensificar. Que vai dar certo. Vai dar certo. E a gente vê esse Papa Francisco nos Estados Unidos. Nós conversamos com o porta-voz do Papa, o padre Federico Lombardi. Ele contou que o segredo do Papa justamente é a oração, mas também ele tem uma grande capacidade de descansar. Então, à noite, ele deitou na cama, ele dorme. Isso, ele falou, é uma graça, porque muitas pessoas têm dificuldade para dormir e ele não. Ele tem essa graça, ele deitou na cama, ele dorme e com esse descanso, no outro dia, ele já está novo para seguir em frente para os compromissos dele. Realmente, graças a Deus, a gente continua rezando para que ele tenha essa boa saúde, essa disposição toda, sempre sustentado pela oração, que é o grande pedido do Papa Francisco para todos nós. Padre Jorge, a gente já está chegando ao final do nosso programa, passou rápido. Quero agradecer mesmo o senhor, Padre Jorge Boran, irlandês, naturalizado brasileiro, que tanto bem tem feito para a evangelização da juventude no Brasil. Certamente os jovens que o senhor evangelizou lá em 1969, quando chegou, já estão aí produzindo frutos, estão evangelizando tantas outras pessoas. Obrigado, é uma honra para a Canção Nova receber o senhor aqui hoje, para viver junto essa primeira visita do Papa Francisco à África. Muito obrigado. E a gente ajuda a evangelizar os jovens, mas também nós somos evangelizados pelos jovens, né? Gostoso assim conviver com os jovens, essa energia, esperança para o futuro. Isso, o dia que faltar isso na igreja, a igreja se torna um museu. A igreja, ela é viva. É viva. Ela é jovem. Sim. Obrigado novamente. Obrigado, o senhor Rodrigo. trabalha aí na formação, o coordenador do Centro de Capacitação da Juventude de São Paulo. As pessoas que se interessarem aí em receber essa formação, quem elas podem procurar? Você pode encontrar na internet, é um centro nacional que damos cursos em mais de 100 países, 100 dioceses aqui da do Brasil e mais ou menos 10 países da América Latina, e trabalhamos assim na formação dos jovens. Nós treinamos em jovens, temos vários cursos que nós chamamos CDL, curso de dinâmica para líderes, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. E treinamos jovens para dar os cursos para os outros. Assim vai multiplicando multiplicadores. E vai chegando mais gente com essa mensagem assim, do Evangelho e canalizar essas energias dos jovens. Tá joia. Para Muito obrigado então, padre. O padre volta para São Paulo, né? Uma boa viagem, veio hoje. A gente chegou ao final da transmissão, então vamos acompanhar um clipe de encerramento. Continue acompanhando a programação da Canção Nova.